TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. E para comemorar os 60 anos de Ultraman, nós vamos falar um pouquinho sobre o começo, né, a gênese ali, a construção, a criação desta fantástica série que praticamente deu start no gênero Tokusatsu. E calma, para quem acha que é Godzilla, volta aqui alguns TokuCasts e ouve mais alguns materiais nossos para entender melhor a história, hein? Nós falaremos hoje de um filme bem interessante, baseado numa autobiografia de um diretor que trabalhou muito em Ultraman. Vou dar o nome do diretor e o nome do filme daqui a pouquinho, depois da apresentação. Certo, Senna? E eu sou o Gil, eu falei isso, né? Se não falei, eu sou o Gil. Opa, e eu sou o Senna. Vamos falar desse tokudrama aí que toma umas liberdades criativas aí, dá uma mudadinha no nome aqui, no nome ali, né? E só da origem do Ultraman dá pra gente fazer uns 30 podcasts aí. Fácil. Se dá, fácil. E Senna, quem está conosco para contar um pouco sobre a ótica, né, de um diretor, a criação do Ultraman? Aqui só tá especialista do Ultraman, cara. Se juntar a galera toda aqui, dá pra ir na Tsuburai e fazer uma série nova. Começando por ele, senhor Adriano Naré. Opa, eu só vou dar um olá porque eu não quero estourar o orçamento, como aconteceu lá no Ultraman da Tsuburaya, desse episódio. Então, vamos seguir. Opa, ele que claramente faria o design do novo Ultraman, Ale Lima. Fala, galera, eu tô aqui contando a neve nesse dia ensolarado, esperando começar o nosso TokuCast. Caramba. Perfeito, hein? Estamos com ele também, Sr. Katsuya. Oi, boa noite, tudo bem? Katsuya aqui, muito obrigado pelo convite. Opa! E pra fechar aqui, estamos com ele, que com certeza escolheria um protagonista que não fosse velho, né? Porque ele não gosta de pessoas velhas. Sr. Shinjo Neutro. A máscara caiu. Olha só, pra vocês verem, né, cara, eu tenho essa fama aí aparentemente, mas eu sou o cara que mais consome coisa velha que todo mundo. Porque, pô, vamos falar desse filme aí, super bacana, que mexe, né, com uma época ali, pô, já antiga, afinal, estamos aí próximos, né, dos 60 anos, então, pô, nada mais justo a gente fazer conversar aqui a respeito desse filme muito bacana, que eu, assim, não tô me aguentando esse suspense de falar logo do que a gente vai falar, Gil. Então é isso, vamos falar hoje. Sou o Shin Jonas aqui, pessoal, vamos nessa. Então, enquanto o nosso editor rola aí algum comercial de Ultraman, pode ser do Top TV de novo, hein, Rafa? Então, vamos molhar a palavra aqui, tomar água e já voltamos. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, hoje nós vamos falar sobre o filme, né, o tokudrama, Os Homens que Criaram Ultraman. E é um ponto importante, né, o nome do filme é Ultraman o Tsukuta Otokotoshi, e se eu falar errado, o Senna tá aí pra me corrigir também, o Katsuya, Hoshi no Hayashi Nitsuki no Fune. Nossa, meu Nihongo aqui, ó, valendo alguma coisa. Aliás, desde já... E ainda faltou uma parte do nome, né? Faltou uma parte? O nome inteiro é Urotoraman Hoshi no Hayashi Nitsuki no Fune Kaiju no Yuminita Otokutachi. Pelo amor de Deus, cara. Caraca. Turbo Nossa Gaiden, senhora. Pro Evolution Soccer. O título é mais comprido que o filme, meu. Meu Deus do céu. Eu acho que eu cortei uma parte do nome inconscientemente, cara, de tanta coisa que era. Ainda bem que vocês estão aqui. Os Homens que Criaram Ultraman, como é que fica esse nome em português, Dr. Senna? Ficaria o navio lunar na Floresta das Estrelas, né? Alguma coisa assim. Aí o homem que sonhava com kaijus, né? Se não tô enganado. O homem que sonhava com kaijus. É isso aí. Nós vamos chamar o filme de Os Homens que Criaram Ultraman. Mais ficar fácil, mais né? fácil, né? Bem melhor. Portuguesar e encurtar, né? Como nós comentamos, ele é um drama feito para televisão. Ele foi exibido pela rede TBS em 21 de março de 1989. Olha lá, ele volta lá para os anos 60, mas ele foi feito, né, e exibido ali em 89, né, tem 123 minutos. Essa obra, antes de começar a falar sobre ela,
Não é um TokuCast biografia, mas nós vamos falar muito sobre uma pessoa aqui. Por quê? Porque esse filme ele é baseado na autobiografia do diretor Akio Jisodi, né? E antes da gente entrar no filme em si, na produção, né? Acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aqui rápido, né? Porque vamos acabar falando um pouco da vida dele, de certa forma, porque o filme toma muita liberdade, né? Inclusive altera nomes, tá? Vamos explicar daqui a pouco, né? Para contar um pouquinho do Akio Jisodi. Ele que trabalhou não só como diretor na série de Ultraman, como trabalhou também em outras obras da Tsuburaya. Quem que se arrisca a dar uma palhinha sobre a vida de Akira Jisodi? Cara, eu acho que eu posso comentar, né? Afinal, ele é meu diretor favorito, né? Do meu irmão também. Então, quando a gente começou a perceber que o Ultraman era um pouquinho mais legal do que só um bicho gigante batendo nos monstros, era justamente por causa da direção dele, né? Porque ele fazia a coisa parecer mais viva, parecer mais humana, né? Os personagens tinham ali emoções, né? Os episódios dele costumavam ser mais dramáticos, né? E tinham aquela pegada que, cara, só ele tem, né? Só ele, tipo... Só ele tinha, eu diria, porque hoje em dia o Ultraman tem... Eu diria que o Ultraman tem uma cara hoje em dia, né? Que veio muito do que ele colocou nessas primeiras séries que ele dirigiu, né? Episódios Ultraman, Ultra Seven. Então, assim, sinceramente, ele é um dos meus diretores favoritos. Ele criou toda uma estrutura para séries, né? E achei que esse filme aí, por mais como você mesmo já mencionou, né, Gil, tem diversas ali liberdades criativas, no mínimo irreais, a gente já pode botar nesse ponto. Conseguiu deixar isso bem claro. Ou revelações misteriosas. Revelações. Exato, né? Ratinho. Eu queria muito saber o que esse filme, tipo, a repercussão desse filme na vida das pessoas que estão retratadas ali com os nomes. Nossa, eu pensei a mesma coisa também. Operados, cara. Queria muito saber também. Deve ter sido curioso. O Akio Jisodi, ele dirigiu, ele escreveu o roteiro, mas não foi usado em outra Akio. E ele dirigiu, né, como já contamos aqui pra vocês, diversos episódios de Ultraman. Ele foi lá praticamente um dos, né, ou se não o primeiro diretor ali, né, no nascimento de Ultraman. Ele dirigiu o episódio e também autorizou de Ultra Seven, o Retorno de Ultraman, né, do Ultraman Jack, Ultraman Taro, entre outras séries ali, até mesmo Ultraman Tiga também. O Akio Jisodi, ele nasceu em 29 de março de 1937 e ele faleceu em 29 de novembro de 2006 com 69 anos, tá? Então, ele foi casado entre 63 e 2006 com a Chisako Ohara. E eu só tô contando isso porque nós vamos ter que conversar sobre isso em algum momento, sobre o filme também, né? Mas é isso, acho que muito legal o que você também citou, Miguel, porque ele tinha um estilo, um visual e técnicas de filmagem, e nós vemos isso aqui nesse documentário, né, da autobiografia dele, que foram estranhos a princípio, mas que foram muito bons pra franquia, né, pro nascimento da franquia ali, né? Algumas coisas pouco ortodoxas, como diz a própria biografia dele em Wikipedias da vida, né? Exato, exatamente. Você citando isso, Ju, até eu procurei porque como o filme fala, a gente vai trabalhar isso depois, se tinha alguma coisa que ele fazia que a galera não gostava e tal. Eu achei até o pessoal falando do episódio 34 de Ultraman, né, aquele do Skydon, que tem a cena clássica, né, do Reata levantando a colher no lugar da cápsula beta e tal. E a produção não curtiu muito esse episódio aí, o jeito que ele dirigiu e tal. Talvez o Shinji Neus tenha uma informação melhor sobre isso aí e tal. Exatamente. Então, ele era meio controverso mesmo entre a galera, né? A galera meio que talvez não gostasse dele. Pois é, cara. A parte da colher até, eu diria que é o terceiro ato do filme, né? Que eles têm toda aquela questão da colher e tudo mais. É bem interessante ver, no filme fica bem claro, assim, como, tipo, ele enfrentou muita coisa ali, né? Muita resistência, né? Por parte das cabeças por trás da série ali, que achavam que isso não ia dar certo e tal. E hoje é prezado como, assim, as coisas mais únicas, né, dentro da franquia. Alguém nunca levantou uma colher e falou que tava se transformando no Ultraman, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu achei interessante no filme é que eles estavam comentando que eles queriam que o Ultraman fosse mais perfeito, né? Que ele fosse quase como uma figura santificada. Isso me remeteu muito, enquanto eu tava assistindo, o fato que essa ideia de um herói falho, um herói que ainda está em crescimento, era uma coisa que estava sendo nova, né? Em 1962, com o surgimento do Quarteto Fantástico, que esse conceito começou a surgir.
E eu lembro que, até mesmo lendo alguns livros, que as pessoas não gostavam, né? Que você se entendia que você não era considerado um herói, você era praticamente um anti-herói. E isso eu lembrei disso muito na hora que eu tava assistindo essa cena do filme, porque as pequenas falhas que trazem camadas para o personagem. Só que o que nós vemos como camadas que foram necessárias e bem vistas, até então, naquela época, acredito que o público não era bem assim. Eles estavam acostumados com um tipo de herói muito perfeito, sabe? Bem estruturado. Superman, né, cara? Exatamente. A estigma de Superman, aquele herói messiânico, né? Praticamente. E antes né? disso, é verdade. Tem a questão até da própria cultura da TV, que tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser bem ordenado. É difícil tu ter uma imperfeição, ele é mais pelo padrão de qualidade que eles estavam naquele tempo começando a cá, né? Então, vocês imaginem fazer um episódio em que o cara tá acostumado, meu Deus, são 20 e poucos episódios que o cara levanta uma cápsula e de repente do nada entra uma colher. Isso aí é uma quebra de uma ideologia, assim, tipo, meu Deus, tá aí, como que ele esqueceu a cápsula? É uma coisa de quebrar toda uma indústria, né? Todo um jeito de pensar, né? Que o japonês pensa assim, né? Tanto que quando começa o filme tem a explicação de como ele é demitido de fazer novelas porque ele cria uma cena irreal. Neve num dia de verão, mostrando um casal no final de uma novela. Então, o elemento poético, né? O elemento poético. E é algo que hoje em dia tu consegue ver essa ideia de fazer uma quebra de paradigma, né? Que é uma coisa até mais dinâmica, diferente. Naquele tempo era uma coisa, meu Deus, injustificável. Meu Deus do céu, ele colocou no final de capítulo uma neve num dia de sol. Sem contar que a gente hoje vê a Tsuburaya como essa potência, essa grande empresa. Na época, ela era quase uma produtora de fundo de quintal. Pertencia a um grande nome? Pertencia. Mas era uma empresa de fundo de quintal. Então, ousar não era prudente para a imagem que a Tsuburaya ainda estava construindo, né? Porque nesse início do Ultraman, o Ultra Kill estava no ar há pouco tempo, então a Tsuburaya não tinha nome para poder tentar fazer diferente, né? Ela tinha que fazer bem feito o arroz com feijão para continuar crescendo, né? Falando para arroz com feijão, o filme até trabalha isso, né? No começo, o Tsuburaya tá comendo lá o curry humildão, né? Não tem chá, então... Cara, uma vez eu fiz um post sobre esse filme no meu Twitter lá, e eu lembro que eu postei justo um print que a mocinha pega e fala assim, tipo, pro Kira, né? Fala, estamos realmente sem dinheiro. Tá aqui, essa é a frase que a Tsuburaya mais diz, porque começou assim, né? E ao longo dos anos aconteceu muitas outras vezes, né? Tsuburaya ficar sem dinheiro. Então é legal ver que assim, é uma coisa de fato desde o princípio, né, deles, cara. Os caras nunca foram muito bem das pernas ali pra fazer graça, né? Então, por isso que houve sempre um desespero. Antes de entrar em mais detalhes do filme, eu queria só comentar uma coisa rapidinho. Tem cenas desse filme que eles estão gravando a série que tem cara... Você falou Twitter, né? Tem gente no Twitter que às vezes posta falando que tem gravação original de 66. Mas amigo, não, André. É só cena aqui do... Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes meu pai mandou aquele corte que tem, tipo assim, a cena dos caras gravando a série, né? Deles balançando o Vitol. E aí os caras postam naqueles grupos, assim, de coisas antigas do Facebook, tá ligado? Fala, gravações do Ultraman, quem lembra? Nossa, aí todo mundo... Ah! E aí o único babaca lá dos comentários sou eu, assim, com o dedinho. Na verdade, isso não é uma série do Ultraman. Muito bom, muito bom. Mas uma coisa que me chama a atenção é que os uniformes que eles fizeram para esse especial de 89 ficaram horrorosos. O tom, a cor não ficou igual a da série original. Eles são muito folgados. O da série original era mais colado ao corpo. A cena que eles estão correndo, o capacete vai se mexendo, assim, parece que o cara vai capotar. É muito engraçado. Mas será que também não teve essa questão de mudanças, né? Esses elementos diferenciais justamente por causa, talvez, de direitos? Sei lá, por causa que até mesmo não é chamado de Petacápsula, né? É outro nome o transformador do Hayata. E não é nem Hayata, eu acho. Não, eu posso estar enganado, mas tipo... Talvez essas mudanças possam ter sido por causa disso, essas questões de direitos, porque, assim, às vezes eles mudam até os nomes sem necessidade nenhum. Eu acho que não, porque, sinceramente, mano, eles literalmente, assim, eles têm uma roupa do Ultraman nesse filme, tem vários kaijus que aparecem de fato, sabe? Esse tipo de coisa, mano. Se fosse ali um filme tentando esconder os direitos, eu acho que... Sei lá, eles iam chamar os homens que fizeram o Mega Man, uma coisa assim, sabe? É que eu acho que deve ter algum limite pro uso, tá? Esse é um ponto importante. E de autorização também, por exemplo, de nome de pessoas, né? O Eiji Tsuburaya, por exemplo, tá morto, e o Ultraman meio que é um negócio, né, da cultura
popular japonês ali, né, mas, por exemplo, em questão de roupa, os caras literalmente usam uma suíte do Ultraman, usam uma suíte do Wu, do Gomora, tipo, isso é da Tsuburaya. Os monstros também, né? Vários monstros ali são as roupas originais que a Tsuburaya cedeu. Tem mudanças sutis, por exemplo, tem uma hora que mostra o Baltan com o raio dele vermelho, com as fumaças. Esse tipo de coisa já não acontecia na série original, mas muito importante, tá? O orçamento desse filme foi bem baixo. Não sei até onde isso colaborou também, né? É um docudrama, né? Um documentário. Se encaixaria como um documentário? Acho que não. Talvez uma dramatização de uma biografia. Mas é isso, né? É a dramatização de uma autobiografia, né? Tem um filme, né? Doctor Who tem uma coisa meio semelhante, que é uma aventura no tempo e espaço, onde também faz esse tipo de recontagem dos bastidores da primeira temporada de Doctor Who, né? A primeira fase de Doctor Who. Nós temos o filme, eu acho que é o filme não autorizado, de 3 é Demais, que também faz esse backstage, né? Eu fiquei bem curioso por causa disso, porque eles são considerados tipo telefilme, filme de uma dramatização de baseados em fatos reais, mas não sei se encaixaria como um comentário. É que em relação também aos personagens e nomes, personagens eu digo não da série Ultraman, das pessoas envolvidas na criação. Precisa de autorização de todo mundo, mesmo que quem tenha morrido tem que ter autorização da família, e às vezes você enfrenta essa dificuldade, né? Simplesmente certa pessoa não quer ter o nome citado, você tem que inventar um pseudônimo e alguém que fez algo parecido com ele, porque não pode ser exatamente o que a pessoa fez, pra você não levar processo ainda. Mas tem um ponto, eu vou citar 2 pontos interessantes, tá? O Susumu Kurobi, ou o primeiro Ultraman o Hayata, ele está no filme, né? Ele está no filme, inclusive ele faz o papel do... Tonarita. Do Tonarita. Do Tonarita, claro, com outro nome, né? Sim. Ele faz aqui o Tonarita. E o Susumu Kurobi não tá como o Susumu Kurobi, né? Inclusive quem faz o papel do Susumu Kurobi nesse filme é o Scheider lá, o Yoshi Tsuburaya, o ator que fez o Scheider, que é filho do Hajime Tsuburaya, é neto, né, do Tsuburaya. Já falamos aqui no Tokocast de Scheider muitas vezes, em muitos Tokocasts. E o Susumu Kurobi tá no filme e ele não é acreditado como Susumu Kurobi. Aí eu falei, cara, alguma coisa aconteceu aqui pra isso não entrar, porque ele tá como Susumu Kurokawa, e não como Susumu Kurobi, o Hiroshi Tsuburaya, né? E o Susumu Kurobi tá lá no filme, bonitão. E o próprio Hajime Tsuburaya, apesar de não sei se ele tava vivo ainda, não lembro agora quando o Hajime Tsuburaya morreu. Você lembra, Miguel, de cabeça? Não, o Hajime Tsuburaya, acho que ele morre em... Ele morreu em 73, o Hajime Tsuburaya, cara. Ele morreu um pouco depois do pai, velho. O negócio foi feio. E o Hiroshi Tsuburaya tá lá fazendo, acho que o pai, né, praticamente. Por que o filho não pode autorizar o nome do pai? Porque o Hajime Tsuburaya, ele tá como... Ichiro, né? Isso. Então deve ter alguma coisa mais complexa aí que a gente não conseguiu achar sobre a não utilização dos nomes reais. Vou até pegar esse gancho pra gente falar mais das duas pessoas, né? Porque, repetindo, né? Ele é baseado na autobiografia do diretor aqui, o Jisodi. Ele retrata todos os bastidores da Tsuburaya Production ali na construção, na criação do Ultraman, com uma ênfase nele, né? Ele é o ponto principal, ele é o protagonista, até porque é a autobiografia do cara, né? Tudo gira em torno dele. Tem 2 pontos específicos de 2 episódios, nós vamos contar daqui a pouquinho também, né? E esse projeto ele foi apresentado pelo Yuzo Higuchi. Ele dirigiu, ele também tinha sido diretor de Ultraman, produziu isso aqui junto com a Kinoshita Production e a Tsuburaya Production. Orçamento, como eu comentei, né? Orçamento, né? Daquele jeitão. E então também tinha a mão da Tsuburaya aqui, né? Também tinha participação. Foi ao ar na TBS e é isso, né? E a TBS é interessante também a TBS porque foi lá que foi exibido também, né? E era lá que o Jisodi trabalhava. E aí, antes da gente entrar definitivamente na história, vamos citar mais alguns personagens aí. Porque, como a gente já comentou, né? Aqui o Jisodi tá como rei de Kira. Aí tem a Noriko Shishikura, que tá como Noriko Takura. O Eiji Tsuburaya é o Eiji Tsuburaya. O Hajime Tsuburaya é o Ichiro. Tem o Tetsu Kinjo, que faz o Tetsu Miyagi, perdão. Tetsu Kinjo, acho que vale uma passagem rapidamente aí. Acho que do trabalho dele também, coisa bem rápida assim, tá? Mas ele é um escritor aí também, roteirista e tal, foi muito importante aqui pra criação. Gente, que é tão... O Tonarita, né, que tá como Ikeda, que é o Susumu Kurobi.
Dá pra citar várias Parece pessoas, o né? Akiji Kobayashi também, né? Que ele é um bartender lá, não. O Akiji Kobayashi, O Muramasa. ele aparece como bartender, e aqui ele tá como Shozo Koyanagi. Deus do céu. Com outro nome também. A Hiroko Sakurai tá como Hiromi Momoi. O Bin Furuya também aparece com outro nome. Aí tá como Oshima. Ele é o Oshima. O próprio Arashi, né, da série, que eu esqueci agora, não vou lembrar agora o nome do ator, ele interpreta o Switch Actor dos monstros, né? Que eu imaginei até que fosse ali o Switch Actor principal, né, que faz o Godzilla lá, o Haruo Nakajima. Depois fui pesquisar e vi que não era, né? Que o Haruo Nakajima, por mais que ele tenha feito alguns monstros do Ultraman, o próprio Giras, eu vi que ele não tava interpretando o Haruo Nakajima no filme, né? Mas ele aparece uma hora lá, daquele jeitão clássico, né? Que o pessoal tira, assim, a roupa, metade do corpo pra fora e fica ali pra dentro, igual o Haruo Nakajima fazia. E é o Arashi, né? Do Ultraman. É bem bacana. E tem um nome interessante também, que é o Takada, que ele, em um momento do filme até... É meio que quase que um adversário do diretor, que na vida real é o Koichi Takano. E é um ponto importante que a gente tá falando isso agora, porque quando a gente pensa em Ultra Kill, Ultraman, Nascimento de Tsuburaya, a gente pensa que como o Tsuburaya criou o Ultraman, mas ele não criou sozinho, na verdade, toda a equipe trabalhou aqui, tem muitos co-criadores, né? Não era ele que sentava na cadeira para fazer os efeitos especiais, era a gente que seguia ali, era a galera da equipe dele, né? Seguidor dele, discípulo dele. Aqui era o Koichi Takano que trabalhava, né? Que é esse Takada aqui, né? Que ele começou trabalhando na Toho, por exemplo, né? Trabalhou, inclusive em Godzilla Rides Again, no segundo filme de Godzilla, ele começa a trabalhar, né? E aí, como assistente do Tsuburaya, e segue trabalhando com o Tsuburaya por muitos anos aí, depois disso daí, né, cara? E é legal citar porque, pra mim, apesar de saber disso, sabe, é meio que um baque você ver a criação de Ultraman. Mostra o Eiji Tsuburaya no comecinho ali, na gravação, acho que de Ultra Kill, do começo do Ultraman, não lembro agora, e você não vê o Eiji Tsuburaya o tempo todo na cadeira de diretor de nada, né? E a gente romantiza essa criação do Ultraman sempre com o Eiji Tsuburaya à frente, né? A gente sempre imagina ele lá, tipo, junto no set, né, falando com o Bin Furuya e tal, e não, o cara tava em casa fazendo curry, tá ligado? Então, é curioso, bem curioso ver isso. Eu acho que é muito do popular isso acabar acreditando toda uma obra a um cara só também, né? Aproveitando que a Sônia falou de quadrinhos, por exemplo, o Batman demorou pra o pessoal acreditar o Bill Finger, né? Outras pessoas, né? Eu acho também que talvez seja pra trabalhar também com a ideia do Eiji Tsuburaya ser quase como uma figura sábia, né, santificada. Sim. Dentro do filme, eu acho que eles não quiseram mexer na imagem também do Eiji Tsuburaya, tanto que ele aparece em 2 momentos muito pontuais como uma figura mentora, né, dentro da jornada do... Ele só aparece pra lançar aquelas one-liners, né, meu, depois some assim, tipo... Mas isso faz total sentido com os créditos quando a gente vê, né, Katsuya, porque o Koichi Takano, por exemplo, ele nasce em 85, ele morreu em 2008, né, com 73 anos. Se você pegar a história dele, só de Ultraman, ele foi o especialista em efeitos especiais de Ultra Kill. Ele foi em 30 episódios de Ultraman, de 38, hein? Aí ele vai também fazer 24 episódios de Ultra Seven. Ele vai cuidar de efeito especial de mais 21 do Retorno de Ultraman. E assim, Mirror Man também, Jumborg Ace, Ultraman Léo, Taro, tal, Andromelo, você vai navegando, cara, ele tá, e aí ele vira supervisor, né, porque o cara começa a ficar velho, começa a ter virar senpai da galera. Ele está lá em Ultraman Cosmos, cara, sendo supervisor da equipe de efeitos especiais, né? Sim, então a vida inteira, né? Faz sentido, né? A situação. Se aquilo mesmo aconteceu, aí só Deus sabe. Cosmos é quase 50 e poucos episódios. Pensa numa série comprida. 3 episódios. Absurdo. Bom, vamos entrar no filme então pra falar um pouquinho da vida do Rei de Kira, que é o de Sode. Importante você que tá ouvindo a gente, tá? O Rei de Kira é o Akio de Sode. Ele era um diretor de dramas lá na TBS. E ele começa a receber fortes críticas aí, como a galera já comentou, porque ele coloca a neve em cena de verão. Eu queria que o Katsuya falasse de novo, porque antes da gravação ele explicou muito bem essa parte, eu acho. Mas é por causa que se a gente for falar, também tem que falar desse suposto romance, né? Que tem que o Akira ele tem com, acho que a Noriko Tokura no telefilme, mas a contraparte da vida real é a Noriko Shishikura. O que, tipo assim, a gente acabou comentando, né, um pouco antes, em que a gente fez uma pesquisa rápida em que não se entende que eles tiveram um romance em nenhum momento, né, até mesmo o próprio Akio, ele acabou se casando com outra pessoa. E
a gente começa o filme, um dos primeiras cenas do filme é o próprio Kira, né? Ele dirigindo uma cena dos dois jovens no verão. Eles finalizam o filme e tem a neve. Por quê? Porque de acordo com o próprio diretor, ele queria simbolizar que a neve era tipo o momento que dias frios virão, né? Que se subentende que o relacionamento deles não daria certo. E nós temos no final do filme, os homens que fizeram Ultraman, que criaram Ultraman, que uma cena muito semelhante entre o Akira e a Noriko. Então, assim, eu acho, né, se a gente fosse viajar um pouquinho, que pode-se entender que os dois tiveram, sim, um romance, talvez, na vida real, só que eles não deram certo. Era essa mensagem que eles quiseram passar dentro da história. E uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre isso... Imagina as DRs desses casais depois desse filme, Pelo cara. amor de Deus, você deve dar uma meu filho. Imagina o Jisoo com a esposa, que já era casado na época, segundo, né, a biografia real dele, e ela que também que ele era casado com uma atriz, que é Chisako Hara, desde 63, e a Noriko Shishikura era casada com o Toshitsugu Suzuki, que também é diretor e também trabalhou com a Tsuburaya. No filme também mostra também que ela tinha um marido também, né, que trabalhava também com filmes sérios, né? Se divorciam, eu acho que um rolê, eu acho que eles quiseram, talvez, durante esse período de tempo, trazer um elemento de romance, né, afinal, estamos falando de um drama dentro da jornada do personagem. E, ao mesmo tempo, eles talvez pudessem te dizer que era uma coisa em que o próprio Akio internalizou, ou alguma coisa foi internalizada. Sabe, tipo, quando você... Tipo, os dois se gostavam, só que eles não sabiam que se gostavam. Depois de alguns anos eles descobriram, então vamos colocar isso no filme, sei lá. Talvez... pode ser também. Deixa eu só fechar a conexão desses dois, pra andar com a história. A Noriko Tokura era uma assistente lá da Tsuburaya, né? Que é a Noriko Shishikura, né? Ela era uma assistente que vira assistente do rei de Kira quando ele vai trabalhar na Tsuburaya. E a atriz que faz a Noriko Tokura, ela é a Kao, né? O Kao Minami. E a Kao Minami, ela foi casada, velho, com Ken Watanabe. É mesmo? De 2005 até 2018, cara. Ok, ratinho. Nossa, bicho. Isso aí, ok. Né? Um pouquinho aqui, teve fama. Caraca, meu. Esse filme aí tá cheio de amores proibidos, hein, velho? Pelo amor de Deus. Eu aumento, mas não invento. Ok. Bomba! Veja agora a bomba que eu vou detonar. Mas nesse caso aqui, Miguel, era um amor legal, né? Porque ela foi casada por muitos anos com Ken Watanabe, né? Pra quem não sabe, Ken Watanabe, ator famoso aí, japonês, trabalhou em muitos filmes de Hollywood. Ele é o Katsumoto, lá no Último Samurai, com o Tom Cruise. E tem o Hiroki Sanada. Katsumoto. Então, né, ele é mandado embora. Ele não é mandado embora. Eu achei, na verdade, que ele tinha sido desligado naquele momento, né? Mas, pelo que eu entendi... Não, meu pessoal tava não querendo desliga, né? Ele vai trabalhar pra Tsuburaya, mas desligar. meio que com um acordão com a TBS, né? Ele tá de licença. É meio que licença. O filme ali acho que não deixa muito claro. Inclusive, ele já chega na criação do Ultraman no filme, né? O que não é verdade na história real, né? Na história real, ele foi transferido do departamento de dramaturgia da TBS para o departamento de cinema. O departamento de cinema cuidava das produções que a TBS comprava que eram feitas em filme, como as da Tsuburaya. E ele daí passou a atuar junto com a Tsuburaya quando o Ultra Kill estava no ar. Ele, inclusive, escreveu 2 roteiros para o Ultra Kill, mas que a Tsuburaya rejeitou. Quando ele tá no botequinho bem lá no começo, ele meio que deixa entender que os caras estão querendo a cabeça dele, na verdade. Essa questão da briga, né, da neve e tudo mais, é uma coisa que permeia, inclusive, né, toda a história do cara. Todo mundo vive reviver desse momento dele. Acho isso muito engraçado. E eu achei bem curioso essa questão dos 2 episódios, né, do Ultra Kill, que não foram pro ar, por causa que em nenhum momento é citado isso. Eu queria entender qual foi a escolha, talvez, criativa disso. Talvez é aquela questão do tipo, o personagem incompreendido, né? O gênio incompreendido acaba se encontrando um grupo de pessoa que acredita nele, então se eles acrescentassem esse fator do Ultra Kill, iria tirar a imagem do gênio incompreendido. Cara, é que não fica claro, né? Porque o Ishiro Tsuburaya, o filho do Eiji, ele encontra o cara no restaurante, o barman lá que
que é o Muramatsu, né? Que é o Tachibana. Fala assim, ó, esse aqui é o diretor fulano, esse aqui é fulano de tal. Ah, vem cá dar um rolê comigo e dá um emprego pro cara. Uns vão falar que é providência divina, né? Detalhe, na vida real também não foi assim que aconteceu, né? Ele foi diretor-chefe quando ele já estava no departamento de cinema da TBS. Ele foi assistente de direção do Hajime Tsuburaya num drama que o Hajime Tsuburaya dirigia para a TBS. E foi depois desse drama que o Tsuburaya fez o convite para ele participar da criação da série que viria depois do Ultra Kill. Olha aí. Mas, cara, é um negócio, é uma empresa familiar, né, cara? Mostra a Tsuburaya como uma empresa familiar, de começo ali, com vários... com os caras fazem brainstorm ali na salinha do lado, todo mundo sabe? O mesmo, tipo, a própria produção que grava, que faz os efeitos, é a mesma produção que toma as decisões. Eles dão aquela impressão de que é um lugar muito assim, tipo um lugarzinho minúsculo que eles estão trabalhando, né, tem um carinha lá na produção lá, não lembro o nome dele, mas esse ator, ele tá no Ultraman Orb, né? Ele é o tio da doidinha lá, né? O tio da Cap, exatamente. Esse cara, ele tem diversos trabalhos, assim, tipo, na franquia que não são... Ele, de fato, só foi participar realmente, ali, oficialmente, entre aspas, em Ultraman Orb, né? Mas além desse filme, ele tinha dublado um personagem também na dublagem japonesa de Ultraman Great, sabe? Então, tipo, ele rodou bastante antes de entrar, de fato, na franquia. Assim, eu não sei vocês, tá? Mas, assim, o filme mostra que o Eiji Tsuburaya realmente, como vocês contaram, acho que foi o Miguel, foi o Katsuya, como uma entidade ali, né? Afinal, mas, cara, tem que ser, né? Pô, é o Eiji Tsuburaya, né, velho? É o cara que... um dos caras que criou Godzilla, é o grande nome de efeito especial da Toho, que fazia filme pra caramba, né, velho? Você não tá falando com qualquer cara, né? Mas o ambiente, por ser simples e familiar, ele é muito mágico, né? Convidativo, vamos dizer assim. Exato. Vocês iam dizer não pro Tsuburaya? Ou pro propósito de emprego? Eu acho que é tipo aquele... Tu vê a chance de ter um potencial enorme por causa da fama do Eiji, sabe? Então acho que a ideia de trabalhar para aquele mestre, eu acho que deixa essa magia, sabe? Pra ele no começo. Acho que não só isso, né, Ale? Eu acho que o fato do Eiji ter entendido a mensagem que ele queria passar, né? Foi um dos únicos que compreendeu, né? Que compreendeu a ideia da neve durante o verão. Uhum. E o Akio, acho que ele também percebeu que o tipo de arte que ele queria criar visualmente, ele encontraria espaço na Tsuburaya, né? Certo, por outras obras do Tsuburaya, ele percebe que teria um pouco mais de flexibilidade na Tsuburaya do que nos dramas que ele vinha dirigindo para a TBS, né? Exato, tanto que no final ali, a última aparição, né, a segunda e última aparição do Tsuburaya, ele justamente falando, puta, eu achei engraçado, achei legal pra caramba, né? E a gente tem essa imagem, como a gente mesmo concordou que existe, né, uma imagem do Tsuburaya diretor e tal, mas uma coisa que, putz, eu acho que é meio que um consenso, é que ele queria que o Ultraman fosse algo divertido, né, desde o princípio, ele quis fugir ali da seriedade, entre aspas, do Ultra Kill, queria fazer algo ali mais pra criança, então, tipo, quando ele viu ali um diretor tentando focar nessa parte, de fato, ser mais humana, né, ser mais boazinha do Ultraman, eu duvido que ele não tenha gostado, sabe? Pode ser. Exato. Agora, ainda sobre omissão, né? A gente comentou sobre a omissão dos episódios dele de Ultra Kill. Tem uma coisa muito, assim, tipo, absurda. Quando eu assisti esse filme, eu realmente, assim, até comecei a duvidar que essa história fosse verdadeira. Mas a questão o Gavadon, se não tô enganado, o episódio do Gavadon, né? Aquele monstrinho que parece uma almofada, tá ligado? Esse episódio foi, se não me engano, o primeiro episódio que o Jisoji dirigiu, né? E que ele participou ali do desenvolvimento. E é o primeiro episódio que o Ultraman demonstra alguma coisa ali para com as crianças, né? Porque as crianças não querem que o Gavadon morra e tudo mais, e no final o Ultraman pega e leva o Gavadon embora. E isso também foi uma coisa que mudou ali, né? Que o pessoal não queria que acontecesse, e o Jisoji bateu o pé e pediu assim, exigiu que acontecesse dessa maneira, e foi a primeira vez que o Ultraman conversou com crianças, né? E esse fato simplesmente não tá no filme, né? Eu acho que pra não zoar ali, de repente, a história, até como o próprio Katsuya mencionou, né, que é uma coisa ali pra não estragar, né, não colocar muita coisa e tal, eles quiseram meio que deixar, por isso que eu falo que, isso é uma dramatização total, assim, um negócio realmente que não tem como você botar muita fé, sabe, porque provavelmente tudo o que aconteceu nesse filme, quanto a rejeição dele e tudo mais, aconteceu quando ele quis colocar o Ultraman levando o Gavadon pras estrelas e não matar, porque o Gavadon é o primeiro monstro que o Ultraman não mata,
né? Então, sei lá, omissões e omissões, mas querendo ou não, o cara sempre foi muito bacana e eu duvido que o Tsuburaya não fosse ali o maior fã dessas ideias malucas dele. Pro pessoal que não conhece esse episódio, é aquele monstro que ele parece um pouco meio esquelético e que eles amarram ele num foguete parecido com o Ultraman, numa parte lá pra tentar mandar de volta. É um episódio bem interessante, bem diferente do que a gente estava acostumado em toda a série. E a Tsuburaya tem um amor enorme por esse episódio, que depois dos anos 90, quando começaram a fazer os desenhos do Ultraman Kids, tem uma série do Ultraman Kids que tem um desenho totalmente mudo, com uma temática bem infantil, e fala desse monstrinho que cai no planetinha dos kaijus, e ele fica se sentindo solitário, e aí os monstrinhos fazem companhia pra ele ficar se acostumando com o planetinha ali junto, sabe? Enorme por isso. Até agora, se vocês olharem, a Tsuburaya tá lançando chaveirinhos de Halloween, tudo com a temática de monstrinhos esqueléticos, e o cabeça-chave dessa campanha que eles fizeram em 2025 foi o próprio Gamadon, sabe? Eles têm um carinho enorme com esse episódio. E é bem interessante saber que o metade é baseado nisso. E essa coisa do Akio Jisuji, não só em relação aos monstros, mas se a gente compara também a forma em que os membros da Patrulha Científica eram mostrados nos primeiros episódios, a maioria foram dirigidos pelo Koichi Takano, o Akio mostra de forma diferente. Ele mostra de ângulos que não eram usuais, tem pausas dramáticas que os outros diretores não utilizam nos primeiros episódios. Então, depois que você se acostuma com os primeiros episódios do Akio Jisuji, cada vez que você põe num episódio, você percebe que é dele por causa desse formato inteiro, né? Uma coisa que eu acho que é importante levar em consideração é que o filme em si, ele não pode ser considerado autobiográfico 100%, né? A gente tem que ter esse conhecimento de que o filme, ele é uma romantização, ele tem diversas outras mudanças narrativas, logo não é uma coisa que nós deveríamos lidar como um produto quase que histórico, né? E uma coisa que você estava falando sobre o Cavadon e todas essas estruturas, e sobre possivelmente o ex Tsuburaya ter curtido, isso me remeteu muito, né? Eu recentemente comecei a assistir Ultra Q, e cara, eu acho muito interessante os planos que o Ultra Q ele utiliza, né? Pro seu período de lançamento, 1966, estamos falando de um período cinematográfico onde era muito comum planos abertos, planos médios. Pra televisão, tanta movimentação de câmera e cortes não era uma coisa muito comum. E, cara, eu sou apaixonado pelo esse primeiro episódio de Ultra Kill, por causa que ele explora diversos elementos em planos e até mesmo uma estrutura cinematográfica, com direito a planos detalhes, né, no começo do episódio. E vocês comentando sobre essa direção do Akio, eu fico pensando se ele também não, por ele ter trabalhado, né, e apesar disso não ter falado, meio que na escrita de episódios de Ultra Kill, ele ao assistir, ele também não se baseou nessas experimentações cinematográficas, porque a gente comenta isso, mas é por causa que eu acabo fazendo esse link justamente porque a gente tem uma crítica a essa ideia do artista chapa branca, né, que todas as ideias dele vêm do absoluto nada, ele é um gênio, não há uma referência, né? Eu acredito que o Akio, ele possa ter bebido um pouco dessas experimentações de planos e cortes que a própria série Ultra Kill, que é a continuação, se propõe a trazer, sabe? Esses fatores experimentais. Show de bola. Mas sei lá, eu sinceramente, acho que isso eu posso até guardar pra elaborar um pouco mais nas considerações finais, mas eu não sei se... porque o Akio Jisuji, como eu disse, né, eles omitem muita coisa, né, tem também o episódio sensacional que ele dirige na série, é o episódio do Jamila, sabe, que, putz, é um episódio absurdo, acho que vocês lembram, né, o episódio que o astronauta lá morre e tal, o astronauta, agora eu não lembro se é russo ou se é americano, enfim... É um episódio que, cara, é coisa que, assim, na época você não encontrava coisa parecida, sabe? Então, eu acho que eu preferiria que nós tivéssemos ali um filme realmente, putz, mais próximo do que o cara foi de verdade, sabe? Do que, sei lá, essa viajada, esse sonho febril que é esse filme aí, sabe? Mas... o filme dá ênfase a 2 episódios, né? Ele dá esse que vocês citaram e um outro, né? É o do da colher, praticamente. É o do Ciboso, que é esse aí que o Ale comentou, que é o Cemitério de Monstros, e o
do Presente do Céu, que é o episódio do Skydon, que é o que... porque só usa esses episódios pra colocar ele em conflito com o Takada, lá com o diretor de efeitos especiais, né? Que achava que Kaiju tinha que só destruir e ser destruído. E o da colher, que a galera mete o pau, principalmente os anunciantes, né? Quem paga a conta. E no final, assim, ó, eu não sei também dizer, e se vocês sabem, isso não arece, vocês sabem, se esse episódio teve índice alto de audiência, porque a importância que o filme dá pra esse momento da colher e pra esse episódio, dá a entender que o Ultraman vira um sucesso a partir desse episódio. Cara, então, no Sabe, eu fiquei com essa sensação, né? No filme, eles botam ali depois, pra mostrar o impacto, eles mostram que na lousa, assim, que eles botaram que aumentou muito os pontos de audiência. Não sei até que ponto isso é real, mas uma coisa que eu posso garantir desde já é... Eu lembro desde o princípio, quando eu gostava de Ultraman, assim, o meu pai e minha mãe falando, tem aquele episódio que ele levanta a colher. Então, cara, eu garanto, assim, pelo menos aqui no Brasil, essa cena foi famosa. Esse é o 34 e o do Cemitério dos Monstros é o 35, né? Os episódios que dão ênfase, né? Quando eu tava pesquisando, fala inclusive que eles foram meio que gravados juntos. Interessante. Fala aí, Nares. Pra pegar naquilo que o Katsuya tinha comentado de referências, por exemplo, o Akio Jisoji, ele estudou francês, né, na época da faculdade. Diz que ele falava muito bem francês e esse é o período do Nouvelle Vague. E tanto se a gente pesquisa um pouco sobre o Akio, a gente vai ver que depois da metade dos anos 60, alguns até comparavam o estilo de direção dele com o Jean-Luc Godard, que é um dos grandes nomes da Nouvelle Vague francesa. Então, eu acho que ele também trouxe um pouco dessa coisa nova do cinema europeu para essas produções que ele fazia ali no Japão. Principalmente nesses episódios que já foram citados aqui, na forma dele gravar os monstros, como até esse olhar um pouco mais humano, né? Porque, como vocês falaram, já trouxe muito conflito com o resto da produção. Falando em conflitos, como eu falei no começo que eu pesquisei, esse episódio teve conflito, né, dele com a galera da produção mesmo, né? O pessoal não gostou desse lance da colher e tal, não sei o quê. E teve conflito também, o Nares falou dos ângulos de câmera, né? A Hiroki Sakurai não gostou dos ângulos que ele usou nesse episódio. Ela falou que ela se sentiu, inclusive, incomodada, né? Com os closes e tal, né? Então talvez colocaram esse episódio porque realmente foi um episódio que marcou aí de ter conflito entre a galera, né? Cara, eu sinceramente até entendo, porque se você assiste os episódios, assim, o episódio do Jamila, cara, por exemplo, é um episódio que tem algumas cenas que ele coloca tipo uma luz atrás, assim, uma luzona, e a tela inteira, assim, a cena inteira toda escura, né? E ele dá uns close absurdos na cara dos personagens, às vezes, sabe? Tipo, quando você vai ver, parece que ele enfia a câmera na cara, assim, do ator, pro cara gravar a cena, sabe? Mas aí que tá, isso que eu volto um pouco na primeira coisa que eu mencionei aqui hoje, que é, mano, como isso meio que virou, assim, um padrão pro Ultraman, cara. É muito comum você tá assistindo uma série New Gen, você vê ali uma cena onde mantém uns close diferentes, uns close que, mano, assim, sempre meio, assim, em tom humorístico, sabe? A câmera bem perto, ou a câmera, assim, tipo, embaixo de uma mesa, mostrando em cima, assim. Cara, tudo isso veio de Ultraman, sabe? Tudo isso veio da influência do Odisoji em Ultraman. E o Ultra Seven também, ele tem episódios sensacionais. Um dos episódios favoritos meus da franquia toda é A Cidade Marcada, né? O episódio do Metron e Ultra Seven, que é dele. E a continuação, né? A Cidade Não Marcada do Ultraman Max, que também é dele. É uma continuação que ele fez desse episódio do Metron. E, cara, tem muito mais do que o do Jisoji, né? Além desse filme aí que vale a pena explorar, cara. A metalinguagem desses dois episódios de Ultra Seven, né? E a relação dele com o episódio de Ultraman Max é sensacional, assim, é uma visão de mundo bizarra que o Jisoji tem, um pouco antes de morrer. O número que é o da colher mesmo, número do 34. episódio, é o 34. Ele teve 7.9 de audiência, então ele manteve a audiência média dos episódios. Não é uma das menores audiências, nem uma das maiores audiências. É interessante porque o Ultraman, ele estreou com 7.4, atingiu alguns episódios 8, um pouco mais de 8, mas a maioria dos episódios está entre 7,5 e 7,9. Foi uma série que estreou já com sucesso e se manteve com sucesso até o 37, e daí os 3 últimos subiram mesmo, né? 8,6 no 38, 8,1 no 39 e 8,6 no último episódio. Eu vou aproveitar, então, esse gancho da audiência, e até do Miguel também, que curte bastante o trabalho do Jisoji,
Porque assim, o filme toma uma liberdade. Eu não li a biografia, né? Não li a autobiografia em texto. Mas se o filme for fiel à autobiografia ou não importa nesse momento porque nós não lemos, né? Mas o filme coloca o Gisod com uma extrema. O filme é até errado falar que o filme chama os homens que fizeram o Ultraman, né? Porque a impressão que o filme dá é que é o cara que fez o Ultraman, porque o Gisod é importante para escolher o nome, para escolher o visual, para escolher o SWAT, né? O grito de guerra. O grito de guerra é o que o IA do Ultraman, né? Ele fala IA, ele fala SWAT. Ele é importante pra tudo, inclusive pro episódio que coloca o Ultraman como um baita de um sucesso, que é o episódio da colher. Então, quer dizer, esse número de audiência mostra que não, né? E como nós sabemos, tem todo não vou nem falar do SWAT, mas em relação ao visual do Tornarita também não vou falar muito, vou falar só do Ultraman, que a gente comentou no Tokocast sobre o Ultraman, que só foi escolhido o Ultraman porque a palavra Ultra tava na moda pra elogiar alguma coisa por causa de Olimpíada, né? Que eles falavam ultra, né? Pelos saltos de um ginasta japonês. Então, assim, tem uns pontos assim que eu acho que eles tomaram uma liberdade. E se eles são fiéis ao livro, o Gisog, ele é um... né, é um cara? egocêntrico do egocêntrico narcisista do caceta, né? Porque realmente a impressão que eu tenho é que ele foi o mais importante pra série, entendeu? Não sei se vocês tiveram com essa sensação também, assim. Até dramatizar ele vestido de kaiju, ele, né, acreditando tanto no potencial dele, a assistente apaixonada por ele, a atriz correndo apaixonada por ele, ele sofrendo bullying porque ia dirigir coisa de kaiju, né? Também rola isso também, né? Então tem todo um lance ali que eu acho que deu uma super valorizada nele. Se aconteceu mesmo, pô, legal, parabéns, mas talvez tenha ficado um pouco too much, né? Não, eu vou ser até sincero, eu pensei, quando eu tava vendo o arquivo, que o nome tava errado, porque é os homens, né? Eu jurava que era apenas o homem, eu não tô brincando. Cadê os outros homens? Cadê os outros? A gente viu uma participação pequena, né, da galera, né, da assistente e do time de efeitos, né, o próprio designer, só que realmente o cara, ele se entende que ele tem uma baita de uma participação em tudo. O que eu acho que, assim, sinceramente, não acho que é 100% não. Não é, cara. Tanto tem uma cena que, velho, eu até dei risada, assim, tipo, ele chega, tipo, no meio, assim, os caras meio que pegam ele, joga na sala de reunião e fala, a gente quer criar o nome aqui, ele, por que não Ultraman? Nossa, como assim? Ai, meu Deus, tá ligado? Tipo, o cara criou o Ultraman ali, sabe? Então, é bem viajado nesse sentido. Sabe quando o pessoal quer fazer aquele filme, assim, aquela, tipo, uma prequel qualquer, e aí eles pegam e explicam cada pontinho, assim, pra explicar como que tal coisa estava no filme original? Eu senti um pouco dessa energia com esse filme aí, tipo, cara, vamos explicar tudo, tá ligado? Vamos centralizar tudo nesse maluco e é isso. Eu duvido, sinceramente, que a biografia dele seja isso, sabe? Um dia, se eu souber ler japonês, quem sabe, eu não vou lá tirar a prova. E é importante também a gente citar alguns nomes, né? A gente falou do Akiji Kobayashi fazendo lá o homem do bar lá, né? O atendente. Mas a gente tem quem faz o Benfuru e o Oshima é o Masaki Kiyomoto. Nós já falamos muito dele aqui por participação em Garo, em Kamen Rider Black, ele em Ultraman Tiga, né, Ultraman Dyna, e ele é a voz do Ultraman Great também, né, no Japão. Ele que é o Benfuruya. O Hiroshi Tsuburaya já falamos, que é o Shader, né, ele faz aqui o Susumi Kurobi, mas também tem um outro dublê lá, né, que se veste de kaiju, que é o Sandayu Dokumamuchi, também, que também é um cara conhecido aí por estar também lá em Ultraman, também faz parte também da patrulha científica, né? E o Kiyomoto, aliás, eu não reconheci o Kiyomoto, sabe? Depois que eu fui pesquisar assim, eu vi que era ele. Ele tá mais novinho, né? Tá novinho sem maquiagem, né? Novinho cara, sem maquiagem. É que é difícil o cara não reconhecer o Kiyomoto, porque ele tem esteleta, né, mano? O Sandayu dá pra reconhecer, não dá, pô? O Daisuke Arashi. Ele dá. Ele tá tranquilo de reconhecer, né? Ele que tá em Ultraman, tá em Ultra Seven em papéis diferentes, né? Furuashi, Arashi. Esse maluco tá em todo lugar, né, cara? Essa é a verdade, tá? E continua vivo ainda. Cara, eu só não achei dessa galera aqui eu acho que é a Kiko, né? A Hiroko Sakurai não tá. A Hiroko Sakurai não tá, né? Não. Nem o Id. Que pena, chamar uma galera, não chamar outra.
tem os momentos, apesar da liberdade criativa, que parece idiota falar assim, o foco no Isod, mas é a autobiografia do cara, né? Então ele vai, né? Então é normal. Mas tem alguns momentos legais da mulher, da governanta lá, da dona da vizinha, sei lá do que lá, incentivando ele. Depois o Ishiro e o cara indo vestido de kaiju lá pra incentivar ele. O colega da TBS incentivando ele, depois ele tendo um momento, né, glorificante de retorno, e o cara da TBS querendo trazer ele de volta, né, por causa do sucesso do Ultraman, a visita do Tsuburaya na casa dele, cozinhando o carê. Tem uns momentos assim bonitos, né, e legais assim. Mas aquele negócio, né, a gente que estuda e pesquisa sobre a criação, gênese do Ultraman, sabe que tá faltando coisa pra dedéu ali, né? Mas acaba sendo bonito porque você vê pela ótica de um cara aquele momento interessante da história, né? Eu acho que uma coisa que também contribui, como o Jujo comentou, não lemos, eu também não li essa autobiografia dele, do Isod, mas o roteirista desse docudrama, que é o Mamoru Sasaki, ele também foi o roteirista das séries do Ultraman, foi amigo do Isod, então talvez também tenha essa influência, vai ver, eles eram tão amigos que ele colocou ele como um maioral, ou talvez o Sasaki tenha uma visão interna que nunca tenha sido comentada em outras produções. A gente não sabe, às vezes essa produção pode ter determinados pontos mais reais do que a história difundida, porque uma coisa que nem quando nós temos uma figura tão icônica com o Ultraman, às vezes a história oficial pode não ser exatamente a história real da criação, né? Porque a Tsuburaya se torna tão grande que ela pode difundir a história que ela quer que seja a história da criação do Ultraman. E a gente nunca vai descobrir que talvez não seja, ou talvez seja. Mas talvez por isso que nem até o Susumu Kurobi que tava na produção deixou usar o nome dele, hein? A galera deve ter falado assim, pô, toma banho, o Gisod tá achando que ele fez tudo sozinho, cara? Até pegou assistente, não vai usar meu nome aqui não. Paga minha cota de ator só aí. Não é? Porque é muito sinistro isso aí. Lê o roteiro e olha, pô, já tá demais aqui, eu acho que tá meio exagerado. Né? Não, aí tipo assim, já pensou... O Susumu Kurobi, não, eu tava lá, velho. Não foi isso aqui não, velho. Pô, não vai pôr meu nome nessa porra, não. Mas o que o Nares comentou é super interessante, né, cara? Eu acho que isso não fica nem preso apenas ao Ultraman, mas qualquer história, né? Qualquer evento na nossa vida mesmo, que de repente a gente continua contando ao longo dos anos, velho, vai entrando, né, muita coisa, dependendo da visão de quem conta, da versão, né, de que cada pessoa conta. Então é super válido pensar dessa maneira, né? Que essa história pode ter sido, totalmente diferente, mas a gente nunca vai saber, né, cara? Um ponto legal é que o roteirista do filme é o Mamoru Sasaki, e ele escreveu bastante coisa de séries de Ultraman aí, escreveu episódios de Ultraman, inclusive ele escreveu o episódio 34 e 35, tá? O que provavelmente, talvez o próprio roteirista do filme, né, tenha escolhido esses episódios para dar ênfase, porque ele estava lá junto. Apesar que dá a entender que foi o Isod que escreveu, né? Mas o Mamoru Sasaki, ele tá acreditado como o roteirista do episódio 34 e 35. Ele escreveu o episódio Ultra Seven, My Jack ele escreveu também. Entre outras produções aí da Tsuburaya. Ele é o roteirista aqui desse filme, cara. Ele também puxou a sardinha dele também. Podemos dizer, né? Apesar de todos esses, assim, a gente sabe dessas questões de não ser acurado historicamente, eu gostaria de dizer que assistindo o filme, eu achei ele muito interessante, sabe? No geral, a atuação que eles escolheram, o ritmo da história, eu achei, assim, deveras longo em alguns aspectos, mas você vê que há um carinho, né, por todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, e que, assim, eu acho que todos nós concordamos que você percebe que foi uma produção muito barata, né? eles fizeram assim o máximo, enxugaram o máximo que possível, né, da questão de cenários e tudo mais. E eu acho que isso aqui é uma observação e eu acho legal, vocês estão comentando, pensando sobre essa questão de narrativa e roteiro, é que eu já assisti 2 filmes, né, que também tem mais ou menos essa mesma estrutura, que é o que eu acabei comentando, de Uma Aventura no Tempo e Espaço, que é a origem de Doctor Who, e esse do 3 é Demais. E que uma coisa que é muito comum eles fazerem é tentar transformar com que o ator
fosse também um pouco mais do personagem, sabe? Como se o ator do personagem, o ator do, sei lá, do doutor, ele na vida real tinha praticamente a mesma personalidade que o próprio doutor. E você percebe que, tipo, eles não tentam transferir, né, essa questão da personalidade do... Como se aquilo fosse, de uma certa forma, o Hayata, ou algo do tipo, mas eu tive esse pequeno sentimento com o Switch Actor do Ultraman. E quando aqui ele pergunta sobre essa questão de como ele se sentia com traje, alguma coisa do tipo, ele não, as crianças, ele não ser reconhecido, né, sobre as crianças e tudo mais, e eu acho que, tipo assim, acho que foi um link muito legal, sabe, porque a gente sempre pensa que o Switch Actor, assim, eu pelo menos tenho essa perspectiva que o cara, ele é, tipo, sei lá, meio cansado, sabe, de ficar dentro desse traje, então ver que a pessoa se sente de fato um herói, eu achei isso muito interessante, até uma sutil homenagem, né, pros Switch Actors no geral, porque dão destaque, né, certeza. Tanto ao Switch Actor do Ultraman quanto do Kaiju. Eu acho que são momentos íntimos muito bonitos, sabe? O quanto que eles são importantes, né, Katsuya, pra aquilo que tá acontecendo na série, né? E agora, pra fechar, antes de ir pras considerações finais desse nosso Tokocast aí, esse primeiro de muitos aí, que nós vamos comemorar os 60 anos de Ultraman, a proprietária ali, a vizinha ali do Reiji, que é a Kyuji Soji, ela é interpretada pela atriz, eu deixei por último, mas eu devia ter falado no começo, mas fiz questão de deixar pra último. Ela é a própria Chisako Ohara, esposa do Akyuji Soji. Ela participou do filme e a Akyuji Soji estava vivo na época desse filme. Então, a mulher estava lá presenciando ou descobrindo que o marido talvez tenha tido um caso com o assistente da Tsuburaya. Ratinho! Ou ela falou assim, não, beleza, pode ter, mas me bota no filme, pelo menos, tá ligado? Descobriu só depois, a pessoa gravou o filme, descobriu no final do filme que ela tomava gaia, sei lá, né? Essa parte aqui vai ficar só pro Jisode responder lá no Tribunal do Divino. Agora, aquelas cenas do Jisode dirigindo ali no parque, as pessoas acompanhando e rindo... numa matéria que eu encontrei japonesa da morte dele, lá em 2006, comentam que ele ganhou depois a alcunha, né, de Jisode Magico, né, o mágico Jisode, porque diz que ele realmente fazia isso, para que os atores conseguissem ver aquilo que só estaria no efeito especial depois. Ele agia daquela forma mesmo, ele caía em buraco, ele se jogava na lama, ele subia num negócio e gritava como se fosse um monstro, para conseguir a reação dos atores para aquilo que seria incluído nos efeitos especiais. Então ele tinha realmente uma visão que, imagine na época, efeito especial não era algo comum na época, por mais que já tinha muito tempo no cinema. Mas um diretor que conseguisse antever aquilo que seria feito só na pós-produção para conseguir dirigir os atores de forma correta para que se encaixasse com o que viria depois, ele realmente era muito bom nisso, né? Sim. Com certeza. Verdade. Cara, eu gostei muito dessas cenas aí dele dirigindo ali, dele mostrando preocupação em dar veracidade ao que tava correndo, né? Isso foi bem legal. Gostei bastante também. Por isso eu falei, tem os pontos que deixam ele como, tipo o filme do Renato Aragão, sabe? Como o grande galã e o grande profissional de tudo, assim, o responsável pelo sucesso das coisas, eu achei meio paia. Mas essa parte que mostra mesmo ele filmando, ele trabalhando, que realmente aquilo acontecia, eu achei sensacional. Exato. Cara, e ainda, tipo, saindo um pouco, né, desse negócio que a gente acho que o Mick já concordou que é de fato paia, o fato de você ver a Tsuburaya funcionando na época, né, cara, isso eu tenho certeza que era daquele exato jeito que a gente viu. É legal ver eles assim falando, pô, o Traquil foi legal e tal, mas, mano, agora a gente quer mudar e tal, e fazer, e eles usam muito nomenclatura, os nomes dos kaijus, o nome dos episódios, né, e tal, tipo, sem muito medo, assim, do telespectador talvez não entender. Quando eles estão gravando lá dentro do estúdio, velho, atrás, assim, é entupido de pôster, de fotinho, de coisa de Ultrakill, dos monstrinhos. Então, cara, pra gente que gosta desse tipo de coisa, é super legal ficar ali procurando, né, falar, tal, do episódio e tal. Então, tipo, por esse tipo de coisa, assim, por esse valor de fato histórico mesmo, né, de se imaginar como era Tsuburaya na época, esse filme é de fato bem mágico, assim, de pegar pra ver. Além de outros detalhes, por exemplo, os primeiros erros, as roupas pegando fogo, o capacete derretendo, a luz forte, essas coisas assim que pra gente tá marcado, dizendo, pra gente já é básico, mas tipo, tu vê ali ao vivo, por que o capacete dele tava derretendo? Porque a luz era muito forte. Essas coisas que dá uma magia de assistir, com sabe? Certeza. Com certeza. Fazer parte.
Por mais simples que seja, a cena deles balançando o Vitol ali por fora também é legal pra caramba, né, cara? Sim, aquela questão também de vários aviõezinhos voando com os fiozinhos também. Nossa, essa dos aviões eu fiquei apaixonado, cara. Eu achei muito lindo. Aquilo foi foda, né, velho? Queria muito o Tsuburaya, né, cara? Perfeição. Chorei nessa parte aí, cara. É muito. Juro pra vocês, eu fiquei com o olho lacrimejando, assim, foi muito bonito ver, né? E que ator bacana e que momento interessante se colocaram no Koji Tsuburaya também, né? E os momentos que eles usavam a trilha do Ultraman, cara. Nos momentos que começava a trilha do Ultraman, eu me emocionava, não tinha jeito. Já começa na abertura do filme, né? Já entra a trilha direto. E essa produção lá nos anos 60 influenciou uma geração que está até hoje aí produzindo, né? Acho que um grande exemplo é o Hideaki Anno, que tinha 6 anos de idade na época da exibição da série do primeiro Ultraman, assistia aficionado à série e que contribuiu decisivamente para ele se tornar um diretor de cinema, né? Sim, legal, até né, que você comentou, Nares, muito bom você ter comentado sobre isso, porque o Hideaki Anno, você percebe, tipo, os ângulos de cena dele em Evangelion, principalmente em Evangelion, mas Ultraman também, todo o material dele, assim, é muito inspirado disso hoje, assim, tipo, é batata. Você vê alguma coisa diferente, Evangelion, você falou, opa, você vai ver, tem alguma coisa lá que eu Tsuji, tipo assim, idêntica, sabe? Então, nada se cria, tudo se transforma. É só isso mesmo. E décadas depois, exibindo no Brasil, incentivou e eliminou jovens a gravarem e fazerem aí o maior podcast do mundo sobre Tokusatsu, que é o Tokucast. Exato. Pelo menos pra mim ele é o maior, né? Se ele for o maior pra mim, vai ser pra quem, né? Mó self-insert do caramba. Se o filme sobre a criação do Ultraman coloca a autobiografia ali, o dono da autobiografia como grande nome, né, por trás de tudo, então o Gil vai ter que valorizar aqui, vai ter que colocar também o Tokucast em cima, né? É isso aí, tá certo. Vamos fechar então, Senna, vamos para as considerações finais aí. Quem você quer escolher para falar primeiro sobre os homens, ou na verdade o homem, né? Os homens que criaram o Ultraman. Sobre o filme autobiográfico de Akio Soji, um dos diretores aí e co-criadores aí de Ultraman. Starscream. Vamos pela ordem da apresentação. Vamos começar pelo Nares. Eu acho que é um filme muito divertido, primeiro pela questão nostálgica para quem assistiu a série, e segundo porque esses detalhes de produção, de como as coisas são criadas, como as coisas foram feitas, e a gente vê que em nenhum tempo é fácil. Ainda mais naquele começo. O começo não só para a franquia Ultraman, mas o começo também para a Tsuburaya como produtora. Mesmo tendo como fundador o maior nome de efeitos especiais do cinema japonês. Então, eu acho que é uma obra que combina muito bem essa nostalgia com esses bastidores e nos leva por meio da criação do que se tornou um dos maiores heróis do Japão. Talvez internacionalmente o maior herói do Japão, porque eu acho que, por mais que hoje em dia, em questão de audiência, a franquia Kamen Rider seja de maior audiência no Japão, mas ao redor do mundo, Ultraman, junto com Godzilla, são as duas maiores marcas de herói e monstro quando se fala da cultura japonesa. É uma produção muito interessante, apesar do baixo orçamento, o que deixa transparecer, e talvez o baixo orçamento deixa ainda mais curiosa a questão da Tsuburaya do filme, porque ela parece ainda uma produção mais mambembe ainda. Acho que não era assim tão fundo de quintal como é retratada no filme, talvez fosse já um pouquinho mais profissional, mas o baixo orçamento do filme nos leva a isso. Mas vale a pena, principalmente para quem já assistiu a série clássica, a origem dessa franquia que perdura até hoje e que termina deixando a gente com vontade de reassistir mais uma vez o primeiro Ultraman. Boa. Você, Ale? Bom, galera, agradeço mais uma vez por participar do TokuCast e
de uma maneira bem nostálgica, é um jeito de revisitar episódios que pra gente são especiais, como o da Colher, como o do Monstro Gamadon, e ver por outro jeito de como poderia ter sido produzido, sabe? É um jeito de ter uma ideia de mais documental. E ele serve também para enaltecer tudo isso que Tsuburaya faz até hoje, né? Que é, como disse o Narese, além de ser o maior herói do Ultraman, o maior herói do Japão, ele é um dos ícones, né? Tokusatsu que representam, né? Toda essa coisa que a gente passa de geração para geração, né? E agora, com esses 60 anos, é um filme que está disponível no YouTube, gente, é só fazer uma busca rápida, vale a pena assistir, e eu só posso agradecer e dizer Schwat. Quer deixar o seu jabá, Lê? Como que o pessoal te acha nas redes aí? Só procurar nas redes sociais, Alexandre Lima, ilustrador, e vamos conversando. Boa. E você, Sr. Katsuya, gostou de participar aí? Deixa as suas considerações finais e o seu jabá. Tá. Não, primeiro eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, foi uma experiência muito boa. Em questão do filme, eu gostaria de dizer que ele é um filme que, apesar de percebermos que ele é antigo, nós podemos perceber que ele foi feito com baixo orçamento. Você vê que ele é um filme que aquece seu coração, que faz com que você tenha uma outra interpretação, supostamente, de alguns episódios, em que faz você até mesmo refletir sobre até que tudo, por mais grande que seja, né, você começa em um lugar pequeno. E eu acho que isso é muito sobre o Ultraman. O Ultraman, ele tem, como vocês falam, né, ele é um símbolo de esperança e um símbolo nacional muito forte. Temos o Ultraman Day, e inclusive, né, eu sempre acabo falando, né, o nome da minha filha é Hikari, justamente em homenagem ao Ultraman Hikari. Então, existe uma influência, se percebe, tanto na minha vida quanto na minha família, né? Meus pais contam até hoje histórias de quando eles assistiram Ultraman, o Retorno do Ultraman, Ultra Seven. Então, assim, foi uma experiência muito interessante assistir esse filme. Eu não sabia que esse filme existia. Então, tanto que eu só fui descobrir que não era tão acurado historicamente depois de assistir o filme. Mas enquanto eu assistia, eu me emocionei, eu me vi um pouco também no personagem, porque é isso que todos nós temos, né? Essa estrutura um pouco rebelde, esse desejo de sempre fazer mais, de sempre trazer mais coisas. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. O meu jabazinho, vocês me encontram em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, como Katsuya Harada, KATSUYAHRADA. Eu sempre vou eternamente ter que soletrar, ainda mais porque é um podcast, mas é isso, muito obrigado. Opa, pra quem quiser também, o Katsuya sempre escreveu pra gente aí os reviews do Ultraman Ômega, só dá uma olhadinha no nosso site lá também. E você, Shinjo Neus, não se sentiu mal de ver o pessoal mais 25 no filme? Não, longe disso, cara, longe disso. Quem seríamos nós hoje? Quem seria Shinjo sem os homens, né? Ou o homem, o cara que seja, que fez, né? Que fizeram ali o Ultraman. Foi muito bacana ver essa história, por mais que eu tenha passado aqui grande parte do cast criticando as principais decisões criativas do filme. Eu acho que é uma maneira muito legal ali de você pelo menos ter uma ideia, né? De repente você ainda não entende muito, ainda não é louco que nem a gente aqui, que puta, já sabe de cabo a rabo a história, sabe como tudo aconteceu, assim. É legal pra você ter uma ideia de como era a Tsuburaya na época, como o Ultraman veio a ser, né, o herói que ele é hoje. É um filme, cara, super bacana nesse sentido, né? O que eu digo, acho que a principal crítica que eu tenho só realmente ali é a questão do Disoji ter uma história muito maior do que isso, né? Tipo, beleza, aquele ali é o começo, né? Mas, tipo, não era muita obrigação do filme seguir, né, adiante. Mas assim, pra mim a parte boa do Disoji fica depois, né? Quando ele volta, porque depois que ele dirigiu Seven, ele voltou bem, ele só voltou em Tiga, ele ficou longe também por muitos anos. Aí quando ele voltou em Tiga, ele voltou totalmente sequelado, assim, começou a fazer uns episódios malucos, sabe? Tem um dos episódios mais absurdos dele, fica em Ultraman Max, chama Sonho de Borboleta, se não tô enganado. Esse episódio, assim, o pessoal fica falando aí dos filmes do Christopher Nolan, que tem Mindfuck, mas não é nada próximo os episódios de Max Doc de Soji, sabe? Então, assim, é legal, né, pra você ter uma ideia ali de quem é o cara e ir atrás e conhecer mais, porque, pra mim é extenso, muito extenso em todos os sentidos, é uma franquia muito grande e também tem muita trivialidade, assim, quando o assunto são ali as pessoas, né, que trabalharam, os homens que de fato criaram o Ultraman. Então, não tem como falar que é um filme ruim, né? Tem, obviamente, como o Gil usou a palavra, vou usar aqui de novo, tem alguma coisa, uma outra coisa pai ali no meio, mas no geral ali é um filme bem bacana ali pra te introduzir ali nesse
backstory da Tsuburaya e do Ultraman. Sacou? Eu dou ali uma nota de 7, né? De 7 de 10. Eu acho que é justo aí pra esse filme. E é isso, pessoal. Sou o Shin Jonas, né? Estou lá no Twitter, /X, como @Shin_Joneus, né? E lá no Toku Show, sendo aí agora o mais novo host, né? Fui promovido lá no Toku Show, tô agora hosteando os principais episódios, curiosamente junto com o Katsuya, que tá aqui, meu colega de lá, né? Gil já passou por lá e tudo mais. É isso, gente. Vocês me encontram. E você tá no Toku agora também, pô. Estou no Toku agora também, né? No Ultra Crônicas. É um quadro muito bacana que eu tenho feito. Vocês me encontram por aí, gente. Se tem Ultraman, eu tô próximo. Valeu? É isso aí, guys. Um abração. E agora vamos falar com... Se vocês fizerem o filme O Homem que fez o TokuCast, vai ter só ele fazendo tudo, né? E esse vai ser baseado em fatos reais. E você, Gil? Não, tem muitos nomes importantes aí por ser do TokuCast, cara. Só um doce. Paz, a gente apontou várias coisas aqui no cast, mas minhas considerações finais, elas resumem muito do que eu já falei, né? É um filme maravilhoso, eu adorei, tá? É um tokudrama muito gostoso de ver, né? Ele não é cansativo, ele é... Pelo menos pra mim não foi cansativo. Ele tem umas pegadas assim, pra quem foi de Ultraman, foi de Tsuburaya, foi de Tokusatsu, não tem como não se emocionar. A historiazinha é bem contada, independente se ela é verdade ou não. Olhando o filme assim, cheirando os fatos venéreos, como diria Paulinho Gogó, né? É um filme bem gostoso de assistir. Quando pega a ancoragem na realidade, eu fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas, né? Eu esperava um pouco mais, né? Da participação dos demais ao redor. Eu senti falta de alguns nomes. Ele dá saltos grandes ali pro episódio 34, 35, sabe? Eu acho que fica faltando muita coisa ali pra contar, né? Então quando você tira essa preocupação com os fatos reais, e depois de pesquisar ainda, né, velho, quem era casado com quem, qual época, né? Quando você tira essa parte, o filme é maravilhoso. Eu gostei, de novo, cara, adorei. Foi muito gostoso ver em tela a construção da série, a construção da Tsuburaya, a construção do Ultraman, mesmo sabendo que alguns pontos ali estão um pouco mal contados, mas o que está mal contado é mais em relação ao personagem e algumas responsabilidades. Mas, pô, em relação a gravar a série, dirigir a série como ele fez, os efeitos especiais, né? Tudo isso, cara, perfeição, tá ótimo. Tanto que a gente brincou aqui no começo, né? Que tem cara que posta cena desse filme achando que é da época, né? Achando que é bastidor de 66, né? Mas eu adorei, cara. Valeu muito. Acho que deu pra começar a comemoração desses 60 anos de Ultraman de uma maneira muito interessante. E o Akio Jisoji é um baita de um nome, né, cara? Não é um nome qualquer, né? Ele é um baita de um diretor. Ele foi muito importante pra franquia. Não sei se vai rolar uma biografia dele um dia, porque praticamente nós já fizemos aqui, né? Boa parte dela, né? Mas é um grande nome, né? Pra franquia Ultraman, muito importante. Então, esse filme merecia um destaque aqui no fandom brasileiro. E que bom que o TokuCast, por ser um podcast em áudio, uma experiência em áudio ainda, né? Mantendo a experiência dos podcasts antigos e como eles foram concebidos também, né? Porque o podcast foi concebido para ser áudio, né? E nesse trabalho de nós falarmos sobre tudo, eu acho que foi uma experiência muito gostosa. Valeu. É isso aí. E você, Cena? Cara, eu acho que não tem muito a acrescentar além do que vocês falaram, já escreveram muito bem, né? Só queria falar eu pesquisei bastante, eu queria encontrar duas coisas, né? Se ele tinha uma rusga mesmo com alguém, assim, se tinha alguém que tinha alguma treta com ele, e qual que era esse dorama, né? Se tinha algum análogo desse dorama dele, da neve e tal. O dorama eu não achei, mas eu achei que ele tinha uma rusga com uma pessoa que chama, ou com o Shin Jonas deve conhecer melhor do que eu, né? Que é o Samaji Nonagase, que ele trabalhou com o Eiji Tsuburaya desde o episódio 5, né, de Ultra Kill, e ele foi um cara que odiou essa parada da colher, cara. Ele foi lá nos diretores e falou, meu, isso aí não pode ir pro ar não, tal. Só que aí o próprio Eiji Tsuburaya deu a benção, né, falou, não, vai pro ar sim, rapaz. Então, acho que por isso que focaram também, mais uma vez, né, tanto nesse episódio, né, que foi um episódio que deu um burburinho lá mesmo. Uhum. E falar pra galera. Mas tem um cara que odeia ele, né, ali, né, que depois muda de ideia, né? Então, mas esse cara não tá no filme, esse Samaji. Eu procurei se tinha algum personagem que seria ele, mas não tem ele, entendeu? Isso aí, assista o filme, sempre vale a pena, né, visitar esses períodos históricos e tal. A cena dos aviões no começo, que tá o Eiji Tsuburaya na cadeirinha lá, pô,
Aquilo é cinema, né? Tem aquele meme, né? Hoje em dia, né? Cinema, né? Absoluto Cinema é essa cena aí. Boa. Pô, tem que rolar um meme com o Tsuburaya fazendo Absoluto Cinema, né, cara? Absoluto Tokusatsu. Pra filmes e séries com bons efeitos especiais, né, cara? Uhum. A Toei ia passar longe, né? Do Absolute Tokusatsu. Longe. Bem longe. Né? Muito bom. E, gente, é isso. Ó, o Katsuya, o Shin Jonas e o Ale. Vamos voltar aqui pro TokuCast. Nós vamos falar muito de Ultraman ainda, para comemorar um pouco mais esses 60 anos desta franquia tão importante por gênero que nós amamos tanto, tá bom? E Nares, quem quiser acompanhar o nosso trabalho em vídeo toda sexta-feira às 8 horas da noite, como a galera faz aí praticamente, né? É só procurar no YouTube o Toku Agora, a nossa revista eletrônica semanal do Tokusatsu, fazendo review das séries que estão no ar no momento, falando dos assuntos que movimentam a Tokunet e também o nosso grande número de colaboradores trazendo quadros variados e as notícias da semana do universo do Tokusatsu. É um apanhado completo, um programa para você fechar o teu final de semana, toda sexta-feira, 8 da noite, pelo horário de Brasília. É só procurar no YouTube, o Toku Agora, e seguir as nossas redes sociais de tokusatsu.com.br. Excelente. E Senna, pra quem quiser comentar o TokuCast que sai todo sábado aí, interagir conosco, falar se gostou ou não do cast, do filme. Gente, só não vão corrigir a gente, tá? Porque tem coisas que a gente só seguiu que tá no filme. Então, quem quiser mandar um comentário pra gente, pode mandar sua cartinha pra caixa. Não, brincadeira. Pode deixar o seu comentário lá no Spotify. A gente tá no YouTube também. Tem sempre o nosso postzinho lá do podcast no Instagram também, que é o Tokusatsu BR. E você pode seguir a gente também no X, o antigo Twitter, o @Tokusatsu. Boa. Galera, então é isso. Quem curtiu aí, deixa aí, né, um likezinho aí, compartilha com os amigos e vem curtir mais TokuCast com a gente. Nossa experiência em áudio, né? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço, que a gente Tsuburaya os proteja e fiquem cuidinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.